Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje falarei sobre mais um tema em relação à herança. Nós já vimos até aqui a herança, como ela se comporta em relação aos nossos métodos. Hoje nós iremos olhar como ela se comporta em relação às nossas variáveis. Vamos ver aí no que nós devemos ter cuidado, quais são as saídas quando nós usamos variáveis de mesmo nome na classe pai e na classe filha e quais cuidados nós devemos ter com essa prática. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, então, dando início à nossa aula, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando até então em relação à herança, tá? Então, fazendo uma breve recapitulação, falando de um modo geral sobre herança, um dos motivos pelos quais nós usamos herança, não é só por isso, tá? Se você está usando herança só por esse motivo, você está usando de uma forma errada, mas um também dos motivos dos quais nós podemos nos aproveitar da herança é o reaproveitamento de código, tá, pessoal? Então, nós herdamos atributos, nós herdamos comportamentos da classe pai que nós conseguimos usar nas classes filhas, tá? Então, pegando o exemplo do que nós já usamos até aqui, os exemplos que nós vamos trabalhando com o animal, dando uma recapitulada na classe animal, como hoje nós iremos falar sobre atributos, percebam, nós temos dois atributos privados de animal que podem ser usados apenas na classe animal, tá, pessoal? Então, ó, isso aqui é importantíssimo a gente frisar, ó, vou vir aqui, por exemplo, aqui no método faz som e vou tentar usar aqui a variável nome, tá? Diretamente. Ó, por exemplo, eu estou dizendo que o nome do animal faz miau, tá? Só que percebam, ó, olha aqui o que o IntelliJ nos ajuda. Ó. Ele diz que nome ele tem acesso privado lá na classe animal. Então, eu não consigo usar essa variável, esse atributo da classe diretamente no meu código filho. Por quê? Porque ele é privado, ou seja, ele é específico de animal. Se você não entendeu bem isso, volta lá na aula de modificadores de acesso. Eu vou deixar um card no fim desse vídeo, você clica nele, assiste a aula de modificadores de acesso, tá? E depois você volta para entender melhor, volta para essa aula aqui e entende novamente, caso esse tema modificador de acesso fique confuso para você. Tá certo? Mas não pule etapas, é importante você entender como funcionam os modificadores de acesso. Dito isso, nós não podemos usar, você viu que quando eu coloquei aqui nome, né? Nome, ó, o IntelliJ ele já nos sugeriu usar o método getNome, ou seja, getNome lá no nosso animal, ele é público. Então, como ele é público, eu tenho acesso ao nome. Então, quando eu setar o nome do animal, eu consigo usar através do getNome e pegar o nome que eu passei aqui no construtor quando eu criei um novo leopardo, tá certo, galera? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar com atributos. Então, percebam, eu não consigo acessar um atributo privado da minha classe pai. Então, para a aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um atributo que eu acho que pode nos ajudar. Deixa eu ajeitar aqui o miau. Que pode trabalhar legal com a gente hoje, né? Que é o número patas, tá? Então, percebam, antes de qualquer coisa, tá? Nós vimos que o privado, ele é acessível a partir de apenas da classe que o criou. Então, a classe animal criou o atributo privado nome, só ela pode usar o atributo nome. Quando nós vamos para a herança, nós usamos um outro modificador de acesso, novamente, está lá na aula de modificadores de acesso. Se você não está entendendo isso, volta lá e estuda, que é importantíssimo, tá? Que é o protected, tá? Nós estamos
protegendo o nosso atributo. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo o seguinte, ó, somente a minha classe que tem esse atributo e as classes que herdarem de mim, elas podem usar esse atributo. Então, eu coloquei o número patas aqui protected, tá? Que agora a gente vai fazer uma pequena mudança aqui, tá? Aqui em locomover, eu vou colocar assim, ó. O leopardo se move com, percebam, mas aí eu vou acessar o atributo número patas. E aqui no final eu vou colocar com tantas patas, tá? Aí você diz, Adriano, não deu certo, né? Então, transformar o meu atributo em protegido não funciona, certo? Não, pessoal, funciona sim. O que está acontecendo aqui? Uma dica, se você tem dúvidas do que está quebrando no seu código, aqui no IntelliJ você pode só colocar o cursor em cima e ele diz, ó, a gente tem um campo não estático chamado número patas, que não pode ser referenciado de um contexto estático, porque o nosso locomover ele é estático, e quando nós estamos trabalhando em um contexto estático, nós estamos levando o nosso método, o nosso comportamento para dentro de uma classe. A classe ela não conhece valores de objetos específicos na heap. Adriano, não entendi isso. Volta lá na aula que eu explico sobre estáticos, tá, pessoal? É importantíssimo também que você entenda isso. Se você está assistindo essa aula e você não entendeu isso que eu acabei de falar, é porque você também está pulando etapas em relação aos estáticos. Então, volta para trás no curso, tem uma aula só sobre isso. Então, ó, vou tirar aqui o contexto estático, não é o foco da nossa aula. Perceba, o nosso número patas, ele começou a funcionar. Então, aqui embaixo, aqui é o construtor, não é o construtor que eu quero. Eu quero aqui no nosso zoo.java, ó, já estou chamando aqui o locomover, vou tirar essa chamada aqui, já que o nosso método não é mais estático, tá? Então, ó, eu tenho um L locomover para esse leopardo aqui que eu criei, que eu setei o número de patas para ele 4, tá? Então, vou executar esse código. Eu quero que vocês percebam uma coisa que é fundamental, tá, pessoal? Ó, o animal se move. Opa, o que aconteceu? Leopardo, o animal caça escondido. Ah, peraí. Eu tenho um locomover estático aqui, né? E aí, o que eu fiz? Eu não sobrescrevi, tá, pessoal? Olha que importantíssimo, né? A gente viu isso na aula passada, na aula 91, né? Eu tenho um locomover aqui que a gente não sobrescreveu. Agora sim, a gente sobrescreveu, mas como eu estou chamando a partir de animal, o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Como eu estou chamando a partir de animal, opa, tá? Eu quero só mostrar isso aqui para o que aconteceu. Método locomover nunca é usado. Ah, não, peraí, calma. Fiz besteira. Cancela. Não estava sobrescrito porque a gente estava sobrecarregando. Vimos isso também na aula 91, tá? Importantíssimo. Agora sim, estamos sobrescrevendo, tá? Vamos chamar aqui. Ó, o leopardo se move com 4 patas. Percebam, pessoal, uma coisa importantíssima, tá? Isso aqui já está superado. Se você não entender também, volta para trás que nós já explicamos. Aqui no construtor, quando a gente cria o leopardo, aqui ó, a gente passa um número de patas. Importantíssimo, ó, aqui na classe leopardo, é inteiro. Nós não temos o atributo número patas, tá? Eu acabei de criar, mas nós não tínhamos. Só que eu acabei de criar, tá? Então, percebam, olha só que interessante. A gente está chamando o construtor, tá? Antes de passar para esse construtor, eu estou chamando o super, tá? E estou passando lá no meu atributo de animal o número patas.
e eu passo para ele o valor 4, tá? Bem aqui nessa linha. Só que agora, dentro de Leopardo, ó, eu criei um número patas. E aí, o que acontece? Vamos rodar só para você ver que interessante, tá? Olha só, o leopardo se move com null patas. O que aconteceu, pessoal? Eu não setei bem aqui o número patas. Então, por que bem aqui o meu atributo número patas não foi encontrado? Percebam, pessoal. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque como eu falei para vocês no início do vídeo, uma das vantagens de nós termos a herança, não é a principal, não é a maior, você não tem que fazer herança para ter reaproveitamento de código, mas sim, também é uma das vantagens que nós podemos usar a nosso favor, tá? Se eu tenho o atributo número patas aqui, por que eu preciso ter aqui, tá? Não precisa, tá, pessoal? Não precisa, fato. Então, na sua vida de programador, você nunca vai fazer, quer dizer, nunca não, né? A não ser que você ache um motivo bem esdrúxulo para fazer isso, você pode, o Java permite, mas não é considerado uma boa prática, tá, pessoal? Nós estamos falando de atributos que são exatamente iguais e você já tem ele lá na classe Py. Por que você vai querer fazer ele novamente na classe filha? Não faz sentido, tá certo? Só que, como nós estamos falando de certificação, isso aqui pode cair na prova. Então, a gente precisa ter cuidados, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui, tá, pessoal? Ó, eu tenho aqui o número patas dentro da minha classe animal. Antes de qualquer coisa, tá? Quando eu uso o atributo dentro da minha classe, ela vai se referir ao atributo dentro da própria classe, tá, pessoal? Por quê? Porque agora eu tenho ele declarado internamente. Então, o que aconteceu aqui? Aqui eu setei o número patas, eu passei o número patas lá para a minha classe Py, ou seja, animal recebe o valor 4, mas leopardo fica sem valor nenhum. Então, quando eu chamo, a partir do meu código, esse atributo, ele tenta achar o atributo que está setado no meu leopardo, e aí o atributo é nulo. Duas formas que a gente pode resolver o nosso código, tá? A primeira é, como eu sei que esse valor foi setado no meu animal, né? Eu posso vir aqui, ó. Agora, lembrem-se, quando eu não tenho esse atributo aqui, tá? Ele vai buscar da onde? Ele vai buscar lá de animal. Quando eu tenho esse atributo aqui, ele vai buscar dentro da própria classe leopardo. Só que eu ainda quero acessar o do meu animal. E aí a gente usa a palavra-chave que nós também já estudamos, super. Adriano, não sei o que é super. Volta algumas aulas aí para trás que eu falei sobre super. Então, assiste essa aula e só depois volta aqui e dá continuidade. Tá, pessoal? Tem uma playlist com todas as aulas aí embaixo. Então, ó, a partir de agora, eu consigo acessar o atributo que está lá na classe Py. E aí, tudo vai funcionar. Tá? Ó, leopardo se move com 4 patas. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero usar o número patas que está aqui. E aí eu também setei lá na classe animal quando eu chamei o construtor super, tá? Então eu quero também aqui fazer o meu this número patas recebendo número patas, tá? Então agora o meu próprio, tá? O meu próprio número patas aqui também recebe o número patas que eu passei por parâmetro, tá? Quando a gente executar o zoo agora, olha só, passei o número 4 por parâmetro, o nosso código ele vai funcionar também 4 patas. Ah, Adriano, ele continua usando de animal. Não, pessoal, olha só, eu vou te provar que não. Aqui agora eu vou passar 3, ou seja, dentro do meu construtor leopardo, eu estou setando o meu número patas agora para 3. Quando eu rodar novamente a minha classe zoo, que seta 4 para número patas, olha o que aparece aqui, ó. Aparece o
3, ou seja, como nós vimos lá atrás, quando ele estava usando o nulo, agora ele está usando o 3. Então, pessoal, muito cuidado com isso na hora da prova, tá? Porque essa variável aqui, quando você passa a usar ela dentro do seu código, ela vai esconder o que está lá na classe Py. E aí, como você faz para acessar? Você passa a ter que obrigatoriamente acessar com o super. Então, ó, eu vou até colocar aqui, vou colocar aqui um E, para você ver que eu não estou mentindo, mais this ponto número patas mais patas. Ó, então eu coloquei o leopardo se move com o que está lá na classe Py, patas, e o que está na nossa classe, que é esse valor aqui, patas. Então, agora, quando eu executar esse método, percebam o seguinte, ó. O leopardo se move com 4 patas e 3 patas. Então, eu estou recebendo esse valor que eu passei aqui, que está indo lá para a classe Py, tá? Bem aqui, ó, quando eu chamo o super, estou chamando o construtor de animal e estou setando o valor 4. Na linha seguinte, eu estou setando o meu próprio atributo, número patas, para 3, tá? E aí eu estou usando esse número patas aqui. Agora um detalhe, pessoal, muito cuidado, ó. A gente tem um outro cara aqui, ó, que é o this.set número patas. E aí eu vou setar aqui 5. Pergunta. Agora eu quero que você pause o vídeo e você pare para pensar. Quando eu fiz o set número patas, ó, eu não tenho o set número patas aqui. O meu set número patas, ó, ele está em animal. Bem aqui, ó. Eu já tenho até uma dica do que vai acontecer. Mas eu quero que você pare para pensar. Ao fazer isso, o 5 ele vai aparecer aqui no primeiro número patas ou ele vai aparecer no nosso número patas? O que você acha? Pausa e depois volta aqui para pegar o resultado. Vai lá. Então, pessoal, agora vamos lá. Para pensar. Nós setamos aqui 4. Tá? Nós chamamos o construtor de leopardo. E aí, a primeira coisa que nós fazemos, nós chamamos o construtor de animal e passamos o 4 lá para a classe animal, tá? Logo embaixo, nós setamos o número pata 3, this número patas, tá? Número patas recebe 3, tá? Então, esse atributo aqui dentro da classe leopardo, que escondeu o meu atributo número patas, que está lá em animal, recebe o valor 3. E logo embaixo, aqui na linha seguinte, a gente deu um this 7 número patas 5. Nós chamamos o método set número patas e setamos 5. Quem você acha que mudou aqui? O 4, que está com super número patas, ou o 3, que está com o this número patas? Eu sei que você já pausou, você já respondeu, mas olha só, antes da gente pegar a resposta, eu vou arriscar uma resposta. Eu juro para vocês que eu ainda não testei, tanto que ainda está aqui o valor anterior, mas eu vou dar um chute, eu posso errar. Será normal se eu errar, tá? E aí eu vou comentar com vocês onde que eu me perdi. Então, ó, quando eu dei o set número patas, percebam, eu não tenho esse método sobrecarregado aqui. Se eu não tenho esse método sobrecarregado aqui, eu vou chamar esse método bem aqui. Esse método bem aqui, ó, ele está setando o this número patas. Só que esse this é referente a quem? Ao animal, não ao leopardo. Então, eu vou alterar esse atributo bem aqui e não esse. Então, eu acredito que o que vai mudar aqui é o 4. O 4 vai passar a ser 5 e o 3 vai continuar igual. Bora testar?
Pronto. Pessoal, isso aqui que eu fiz com vocês, ó, eu não tinha programado, eu não tinha pensado em usar isso para aula, só que o que que eu fiz aqui? Eu instiguei a minha mente a pensar, cara, e se eu tentar quebrar esse código de uma forma? Disclaimer, isso é muito importante. Eu sempre peço para vocês fazerem isso aos finais de todos os vídeos. Por que isso é importante, pessoal? Porque é assim que você vai aprender. Quando você mesmo testa, quando você mesmo quebra o código, quando você tenta chamar uma coisa de forma certa, de forma errada. Tem outra forma que você pode fazer aqui, ó. Você pode chamar o super.set número patas. E aí, o que vai acontecer? Então, assim, é você fazendo seus testes, é você explorando seu código, você fazendo suas alterações. Isso vai te trazer muita bagagem. Não fica só com o que tem aqui no vídeo, pessoal. O vídeo é o resumo. O vídeo eu trago pontos importantes, eu trago pontos que podem cair na prova, eu trago pegadinhas, mas tem muitas outras combinações que eu não consigo lembrar e não consigo trazer aqui na hora do vídeo, até para que a gente consiga evoluir os temas. Tá certo? Então, futuramente, quando nós estivermos fazendo revisão dos capítulos, a ideia é nós trazermos todas as pegadinhas através de exercícios do que pode cair na prova. Mas hoje, a missão que fica no fim desse vídeo é que você faça os seus próprios testes, pessoal. Bumbumzinho na cadeira, mãozinha no teclado e programe. É assim que você vai aprender, é assim que você vai fixar, beleza, galera? Então, na aula de hoje é isso. Como eu sempre peço para vocês, se conhece alguém interessado em tirar a certificação Java ou até mesmo em aprender a programar, não esquece de indicar esse canal para ele, beleza, galera? Fortalece muito o nosso trabalho, deixar o seu like, comentar suas dúvidas aí embaixo. Todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Pode entrar em contato comigo direto nas redes sociais à vontade, eu respondo todo mundo, pessoal. Pode demorar um pouquinho às vezes, porque eu estou meio estudando algumas coisas e não estou tão atento às redes sociais, mas eu respondo sim a todos que me procuram, beleza, galera? Então é isso, por favor, fortalece o trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tudo isso faz o YouTube perceber que o trabalho está sendo bem feito e prestigiar a gente e vocês, indicando cada vez mais conteúdo, beleza, galera? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo comigo até aqui, ó. Um beijaço no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.